Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o físico Cristiano Remedi e venho comentar um assunto específico sobre o que? Sobre proteção radiológica. Nós vamos entender mais nessa aula sobre a proteção radiológica dentro da nossa área que é a radioterapia. Então, o que nós vamos ver sobre esse assunto? O que é, para começar, o que é essa radioproteção, também chamada de proteção radiológica? Então, essa radioproteção ou proteção radiológica, ela vai ser um conjunto de ações que visam o que? Proteger as pessoas e o meio ambiente de possíveis efeitos causados pela radiação ionizante. Então, todos nós sabemos que esse tipo de radiação, chamada de ionizante, ela causa um determinado efeito. Então, nós temos que cuidar, por isso o papel da radioproteção, cuidar tanto o nosso paciente em relação aos efeitos que iremos provocar durante o tratamento e após o tratamento, como também dos nossos trabalhadores que entram dentro de uma área que definimos por área controlada, aonde encontra-se o aparelho. Então a gente faz essa proteção das pessoas e do meio ambiente desses efeitos. Essa é a definição de radioproteção. Mas para que a gente consiga executar de maneira perfeita essa radioproteção, temos alguns princípios básicos para nos guiar. Esses princípios básicos, eles são retirados da norma 301 da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa norma é sobre diretrizes básicas de radioproteção. Então, para que a gente consiga realizar atividades que utilizem radiação ionizante, na radioterapia, nós vamos nos basear nesses três princípios. Quais são? O princípio que é da justificação da prática, isso nós vamos ver detalhadamente nos próximos slides, o princípio da otimização e o princípio de limitação de dose individual. Então, esses são os três princípios que nós nos baseamos para termos a radioproteção no nosso serviço. Então, princípio da justificação, otimização e o de limitação de dose. Então, seguindo. Então, esses são os três. Gravem isso na mente de vocês. Jamais é para esses conceitos escaparem da mente de vocês. Então, o princípio da justificação, já antecipo para vocês que é um princípio já de definição da parte médica. O princípio da otimização, onde estabelecemos rotina, onde verificamos a instalação, onde verificamos também a radioproteção relacionada ao equipamento emissor de radiação, e a limitação de dose é as doses nos quais nós, trabalhadores, ou também chamados conforme essa norma de indivíduos ocupacionalmente expostos, podem trabalhar de maneira segura. Então vamos diretamente ao ponto, começando pelos princípios que são da justificação. O que é isso? Ele é um princípio que vai estabelecer que nenhuma prática deve ser autorizada, a menos que produza o quê? Produza um suficiente benefício para o indivíduo exposto, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado. E o que significa essa frase? É que a exposição a essa radiação ionizante ao indivíduo, ou, por exemplo, no nosso dia a dia, ao paciente, tem que causar um benefício para ele. Benefício em que sentido? Em matérias também de diagnóstico, se ele vai fazer algum
a exame de diagnóstico, ele vai receber uma determinada dose, mas isso vai causar um benefício no sentido de uma melhor qualidade na imagem para um diagnóstico preciso, em compensação desse detrimento que essa radiação pode causar. E essa exposição médica, que é por isso que é um conceito médico, deve resultar então o quê? Num benefício real para a saúde do indivíduo, tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais em matéria de terapêutica que dela decorram, em comparação com o detrimento causado pela radiação ao indivíduo. Então essa figura que aparece no centro da tela aí para vocês, na parte inferior do vídeo, é exatamente essa explicação. Isso é uma balança, né? Nessa balança nós temos o paciente, tá? E ali está escrito MV, que é a alta energia utilizada dentro dessa nossa área da radioterapia, e ali temos a balança do custo e benefício. Por que isso, Cristiano? Porque essa radiação pode causar alguns determinados defeitos, defeitos a nível celular, e essa célula se reproduzir de maneira errada. Então essa relação de receber dose para, primeiramente, um diagnóstico correto e preciso, e depois receber a dose realmente para o tratamento, existe essa balança. Qual é o benefício de expor o paciente a esse tipo de radiação? Então, quando o médico determina a utilização de imagens diagnósticas, já se sabe que isso vai ser um benefício, isso justifica a exposição à radiação ionizante. E não pensem que só nesse ambiente existe exposição a esse tipo de radiação. Estamos cercados de N outros tipos de radiações à nossa volta, inclusive a radiação solar, que pode provocar algum tipo de lesão na nossa pele. Mas vamos adiante. Então, em outras palavras, o que deve ser pensado nesse momento, né, da parte de utilização desse princípio? As vantagens relativas em comparação com outros métodos de tratamento, como cirurgia e a quimioterapia. Por isso que se fala tanto qual o benefício para o paciente utilizando esse tipo de radiação, e o risco de indução de detrimentos malignos e os riscos devidos a tratamentos alternativos, né? Vocês percebam que dentro dessa nossa área não existe uma receita, por assim dizer, de bolo. Cada caso é avaliado individualmente para verificar qual o benefício tanto da utilização da radioterapia, da quimioterapia, cirurgia, cada caso avaliado para saber quais dessas etapas nós podemos ter um melhor benefício em relação ao objetivo do tratamento. E, né, o balanceamento entre a severidade da condição a ser tratada e a possibilidade de ocorrências de efeitos estocásticos e não estocásticos. Vocês percebam que dentro da nossa área provocamos efeitos no paciente, tá? Efeitos em tecidos que chamamos circunvizinhos, em tecidos que estão ao redor do nosso objetivo da lesão. Então vamos entender, abrindo um parênteses, o que esses efeitos que tanto se fala. Existem os efeitos estocásticos, que causam que alteração no DNA da célula, tá? Mas que, no entanto, ela continua a se reproduzir no seu ciclo celular, levando apenas à transformação dela. Efeitos hereditários, por exemplo, nas próximas gerações, são efeitos estocásticos. Eles não apresentam um limiar de dose. O dano pode ser causado por uma dose mínima de radiação. E o aumento da dose aumenta o quê? Essa probabilidade e não a severidade do dano. Então vocês percebam que nós temos o objetivo de produzir uma alteração no DNA da célula tumoral, mas essa alteração que pode vir a acontecer na célula sadia, ela vai reparar esse dano.
Então, nós temos hoje tecnologia suficiente para fornecer essas informações através do quê? Através da tomografia realizada para planejamento em radioterapia. Os outros efeitos são chamados de efeitos determinísticos, que levam ao quê? À morte celular. Que existe uma relação, então, que ela é previsível entre a dose e a dimensão do dano esperado. Ou seja, quando chegar determinado valor de dose, tais efeitos vão ser pronunciados. E isso depende do que, pessoal? Depende da região aonde vai ser tratada. Os nossos efeitos dentro da radioterapia são localizados. Dependendo da região, vermelhidão na pele, dependendo da situação, ardência para urinar, diarreia, dificuldade de engolir. Então tem efeitos localizados e volto a dizer, depende especificamente da região onde vai ser tratada. O segundo princípio importante também é o princípio da otimização. Esse princípio estabelece, então, que as instalações, as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que essa magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e essa probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Então, vocês percebem que desde a instalação, a construção da casa-mata, as blindagens da parede, nós estaremos utilizando esse princípio. Essas práticas planejadas são o quê? São o estabelecimento de rotinas de tratamento, visando o quê? Visando termos doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. E essa otimização, esse princípio, pode ser aplicados em dois níveis. Projetos e construções dos equipamentos, instalações. Então, o próprio fabricante tem que se utilizar desse princípio. E a construção da sala para receber o equipamento e os procedimentos de trabalho, exatamente o que eu falei. Por que se estabelece rotinas para determinadas campos de radiação, posicionamento correto do paciente, o acessório de mobilização, tudo isso é levado em conta. Então vocês percebam que dependendo do profissional que estiver assistindo esse vídeo, principalmente ali o profissional técnico e tecnólogo, que vai ter a responsabilidade de executar essa irradiação no tratamento do paciente, está utilizando esse princípio de otimização. E aqui eu estou mostrando para vocês a planta baixa do nosso serviço, onde nós temos, deixa eu mostrar para vocês, essa primeira casa-mata aqui. Outra coisa, deixa eu me antecipar falando, as salas sempre são nesse formato, existe uma porta de acesso e um labirinto e depois aparece o equipamento. Nessa primeira sala aqui, começando, é onde está instalado o nosso acelerador linear Trilogy. Ele encontra-se nessa sala. No lado, encontramos o acelerador IX e na outra casa-mata, ou também chamada de bunker, existe o Halcyon. Então, essa é a distribuição dos equipamentos de alta energia que utilizamos para tratamento do câncer. Então, aí vocês já percebem a situação da blindagem, o que está em volta desses equipamentos, para vermos qual é a espessura necessária de blindagem para atenuar. Quando eu falo atenuar, pense em diminuir a intensidade desse feixe de radiação e proteger, ou melhor, como fala na definição, ter essas doses tão baixas o possível para que o indivíduo trabalhador
possa exercer sua função sem ter riscos futuros. Então, quando se utiliza desse princípio, acabamos vendo aqui, conforme a figura, as salas e os equipamentos que foram adquiridos, e o fabricante também tem sua responsabilidade perante a radioproteção. Mas vamos adiante. Outra coisa que talvez não apareçam para os demais que estão executando o equipamento, que participam desse processo, a enfermagem que acompanha o paciente dentro da sala, por exemplo, é no setor de física médica, onde fizemos o planejamento, melhor dizendo, planejamento do paciente com as imagens que foram adquiridas na tomografia para planejamento em radioterapia. Então aí na tela de vocês aparecem umas imagens com um monte de linhas, aonde nós temos aqui a entrada dos campos para a distribuição da radiação, tanto nesse corte tomográfico como nos outros, e a reconstrução em 3D nesse canto. Aqui nós temos a possibilidade de simular com a melhor tecnologia, também pensando nesse princípio de otimização de doses baixas nos órgãos circunvizinhos e a dose necessária solicitada pelo médico radio-oncologista na lesão. E aí nós definimos a melhor tecnologia disponível para esse tipo de lesão, bem como todas as informações do aparelho, angulações do aparelho e a unidade monitora de tratamento. Também a possibilidade, se vocês enxergarem aqui, das lâminas de multilif, que vão fazer essa varredura e melhor conformar a dose na lesão. Então aí também no setor de física médica se trabalha usando esse princípio de otimização. Esse terceiro princípio, que é o princípio de limitação de dose individual, é aplicado diretamente também em qualquer membro da equipe que seja monitorado. Mas o que é essa palavra monitorada? A utilização dos dosímetros. Então vamos à definição ali. As doses individuais de trabalhadores, nós e indivíduos do público, entenda como paciente na recepção, não devem exceder a esses limites anuais conforme aparece na tabela. Então nós temos ali dividido entre o indivíduo ocupacionalmente exposto, que somos os trabalhadores, somos nós, e os indivíduos do público. Tá? Temos a dose no corpo inteiro. Para trabalhador, 20 milisievert por ano. Tá? E tem um subíndice, um índicezinho ali, B, que diz que a média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 milisievert em qualquer ano. Então a importância da utilização desse dosímetro para que a cada mês possamos monitorar as doses de radiação, as doses de radiações recebidas pelo trabalhador. Mas temos esse valor em torno de 20 milisievert por ano. Já para o indivíduo do público é menos, é 1 milisievert. Vocês reparam que temos ali escrito a dose efetiva de corpo inteiro, são essas informações que eu estou falando. Mas existem a dose equivalente em outros órgãos, como o cristalino, a pele, mãos e pés, que são outras partes do corpo, se forem monitoradas, ou, que não é o nosso caso, de serviços que manipulem com fonte radioativa. Tá? São outros valores que nós temos que nos basear para estabelecermos a rotina do serviço. Então, o princípio de limitação de dose individual é
o que nos dá segurança dentro da nossa área de trabalho. De posse dessa informação, desse princípio de limitação de dose individual, a gente tem esses fatores que minimizam a exposição à radiação, que são 3 também: distância, blindagem e tempo. Vamos entender melhor eles separados. Distância. A radiação ionizante ela decai com o inverso do quadrado da distância. O que significa isso? Significa que quanto mais afastado você tiver de uma fonte de radiação, menos dose você vai receber. E numa situação dessas, por exemplo, é importantíssimo, já acrescento aqui, a utilização do dosímetro. Tá? Que vire uma rotina no dia de trabalho de vocês. Chegou, colocou o uniforme, vão lá no serviço de física, deem bom dia para os seus físicos queridos e peguem o seu dosímetro correspondente e coloquem na altura do tórax. Ok? Terminou de trabalhar dentro da área da radioterapia, esse dosímetro volta para o quadro. Esse exemplo de distância é da mesma maneira para vocês fazerem um raciocínio, se vocês pegarem uma lâmpada, quanto mais próximo ela tiver de uma revista, vocês vão enxergar as letras. Mas afastem essa lâmpada 1 metro, 2 metros, 3 metros, vocês vão ver que essa intensidade luminosa vai diminuindo. E isso acontece também com esse mesmo princípio para as radiações ionizantes. Então que a gente tenha ciência e perceba isso no nosso dia a dia. Por que o comando do aparelho, por exemplo, é fora da sala? Justamente também para levar em consideração isso. E tem toda a parte de blindagem e a porta de acesso também. Segundo fator que minimiza a exposição à radiação é o tempo. A dose de radiação é diretamente proporcional ao tempo de exposição. Cristiano, o que você quis dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais perto não, que é o mais perto é o princípio, o fator ali distância. Quanto mais tempo vocês ficarem próximos dessa fonte de radiação, mais dose vão receber. E para que diminua isso numa situação de acidente, use o princípio da distância. Se afastem para diminuir a intensidade da radiação. E o outro fator é a blindagem, que é qualquer anteparo colocado entre o feixe e o indivíduo. Essa blindagem serve para atenuar o feixe de radiação. Gente, como na radioterapia a gente utiliza alta energia, não tentem relacionar com as demais áreas, por exemplo, do radiodiagnóstico, a radiologia. As proteções, aquelas utilizadas na área da radiologia, avental de chumbo, é específico para a energia desse tipo de aparelho. A nossa energia é altíssima. Então, são áreas que utilizam o mesmo tipo de radiação ionizante, mas com energias dela, ou seja, essa intensidade delas completamente diferentes e com funcionalidades diferentes. Uma coisa é diagnóstico e outra coisa é tratamento. Para nós, esse fator blindagem é a própria espessura da parede. Porque o paciente, quando entrou dentro da sala, ele não é mais indivíduo do público, conforme aquela tabela de limites de dose. Ele passa a receber esse feixe de radiação para o seu tratamento, que olha lá, fazendo um link, tem o seu benefício através do princípio da justificação. Então a nossa blindagem é um pouco diferente, não raciocine em colocar alguma coisa no paciente ou vocês, como trabalhadores, se protegerem. Sim, por que saem as pessoas, os profissionais trabalhadores da sala depois de posicionarem o paciente? Por que fecha a porta?
ali. Agora vocês conseguem perceber o porquê do monitor de vídeo para visualizar o paciente, o porquê do intercomunicador para falar com o paciente, para usar esse fator de minimização da radiação, que é a blindagem. Existe outra coisa para que diferencie na cabeça de vocês, é a diferença entre exposição e contaminação, ou irradiação. Irradiação e exposição têm o mesmo significado. Então eu vou ler para vocês e depois a gente faz comentários. Irradiação. Quando a radiação atinge um objeto ou um organismo, depositando sua energia na matéria com a qual interagiu, chamamos então de irradiação. Na irradiação não há, reparem, não há contato físico com o material radioativo. Ah, mas aonde aplica isso? Nos nossos equipamentos, nos nossos aceleradores. A fonte radioativa onde é produzido esse feixe para o tratamento não fica em contato com o paciente. Então, literalmente, ele apenas é exposto, terminou o seu tratamento, ele não está radioativo. Quebrem esse conceito com as pessoas que vocês conhecem e que não são da área e que pensam dessa maneira. Tá? Da mesma maneira, quando vocês vão se expor, a própria palavra, expor à irradiação solar, ao sol, vocês vão ficar expostos a um determinado tempo a essa intensidade de radiação e após saírem, vocês não vão estar emitindo essa intensidade da radiação solar. Então, literalmente, é só exposto ao feixe de radiação. Da mesma maneira, se vocês estiverem numa sala e ligarem a luz, tá? Essa luz vai estar expondo vocês a essa radiação na faixa do visível. Desligou a luz, vocês não estariam emitindo nenhuma luminosidade. Já do lado direito do vídeo de vocês, essa definição de contaminação. O que é isso? É a presença indesejada de qualquer substância radioativa em pessoas ou locais. Uma pessoa contaminada transporta uma certa quantidade de material radioativo consigo. Então, aonde pode acontecer isso? Em serviços que utilizam material radioativo na forma líquida, onde pode ter contato com esse material, por exemplo, tocar e depois sair, pegar uma maçaneta de uma porta, vai ficar indicando presença de radiação. Então, se dêem conta que dentro da nossa área da radioterapia temos o risco de que, até o prezado momento, de irradiação ou exposição. Contaminação, não. E para que a gente possa trabalhar com segurança e saiba exatamente as nossas doses de radiação, é importante a utilização do que? Dos dosímetros. É exatamente aquilo que eu falei anteriormente sobre passar lá na física, dar bom dia para os queridos físicos e pegar o seu dosímetro. Então, o controle dessas doses de radiação recebidas pelos indivíduos ocupacionalmente expostos é feito através da leitura do dosímetro pessoal. Pessoal, cada um de vocês possui o seu dosímetro. E por que a importância de utilização deles? Porque a gente não tem um sensor que identifique que dentro da sala possui ainda radiação. Então esse profissional, esse trabalhador deve possuir esse monitor e utilizá-lo durante a sua permanência nas instalações radioativas. Por isso que quando vocês começaram a trabalhar dentro da radioterapia, receberam esse dosímetro e as orientações pelo serviço de física médica da utilização, essas regras de utilização. Mas vou repetir porque isso é de extrema importância. O dosímetro deve ser utilizado sempre que o funcionário possa estar exposto à radiação ionizante no horário de trabalho.
sendo, em hipótese alguma, permitida a sua permanência nestes ambientes sem a utilização do mesmo. Por isso que eu falei, gente, costume, cheguem, coloquem o seu uniforme e vão pegar o seu dosímetro. Não podem esquecer. Segundo, o dosímetro em questão deve ser utilizado exclusivamente no local das suas atividades no hospital. Tá? Terceiro, em hipótese alguma, o dosímetro poderá ser levado para casa ou para outros locais fora da sua área de trabalho. Tá? Então, mesmo vocês indo no refeitório, que é dentro da nossa instituição, no horário de almoço de vocês, vocês vão pegar o dosímetro, colocar no quadro e ir almoçar. Esse dosímetro não vai almoçar com vocês, porque ele é específico da área aonde vocês atuam. Ok? Então, quarta regra, o dosímetro não poderá ser utilizado quando o funcionário for submetido a qualquer exame que envolva radiação ionizante. Às vezes nós necessitamos fazer algum tipo de exame na área da radiologia, onde pode ter esse tipo de radiação ionizante. Então nós temos dois erros aí. Nós irmos fazer o exame levando o dosímetro e, segundo, o profissional técnico ou tecnólogo da área não perceber também isso e fazer o exame. Então vai dar leitura de dose. Quinto, o dosímetro deve ser utilizado na altura do tórax, conforme vocês foram orientados. É ali que ele deve estar, porque ele mede o quê? A dose no corpo inteiro. E o funcionário deve evitar maus tratos mecânicos e térmicos ao dosímetro, como, por exemplo, levar o seu uniforme para casa e lavar e esquecer de tirar o dosímetro. A qualquer anormalidade, comunicar ao supervisor de proteção radiológica que fica aonde? Na sala da física médica. Cada funcionário, caso o funcionário se afaste do trabalho, o dosímetro deve ser entregue a esse responsável, geralmente ao supervisor de proteção radiológica, que vai registrar essa situação num livro próprio. Oitavo ali, caso o funcionário vá perder o dosímetro, que ele tenha perdido, ele tem que comunicar imediatamente para que seja, como eu posso dizer, para que isso seja descrito e que realmente essa possível dose que nós teríamos a leitura mensal não vai aparecer por causa dessa perda do dosímetro. O nono, quando sair em férias, o funcionário deverá deixar seu dosímetro onde? Obrigatoriamente no quadro de dosímetros junto com o dosímetro padrão. Nos dosímetros utilizados pelos trabalhadores, em caso de acidente por exposição junto à fonte emissora de radiação, é obrigatório avisar o físico responsável. Então, qualquer anormalidade encontrada durante o seu dia de trabalho, comunique ao físico. Ok? E em caso de radiação, somente do dosímetro nas salas de radioterapia, por exemplo, ajudou a passar um paciente e caiu o dosímetro durante essa passagem e não foi visto, comuniquem à física médica para registrar isso. Então, gente, espero terem entendido um pouco mais dessa proteção radiológica e, melhor dizendo, enxergado isso no dia a dia de trabalho de vocês. Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo de treinamento. Obrigado a todos e até a próxima.